A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos nessa quinta-feira para trazermos o recado de Deus ao seu coração. E eu peço, amados, que você esteja atento a tudo aquilo que nós vamos poder falar nessa noite, compartilhar aquilo que Deus ministrou ao meu coração, que você tenha a sua Bíblia aí na sua mão para poder acompanhar a leitura e receber o recado de Deus. Então, amados, se desprenda de preocupação, consagre esse tempo tão precioso ao Senhor, porque nós vamos agora ser ministrados pela Santa Palavra de Deus. E mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos que têm participado dessas transmissões, em virtude de nós estarmos aí nesse isolamento para preservar a saúde de cada um de vocês. Que você possa participar, não perdendo o ensino que foi ministrado na terça-feira. E hoje você que participou do ensino, você vai entender um pouquinho mais daquilo que nós vamos falar hoje. Então que Deus possa estar abrindo o seu coração, que haja paz na sua casa, na sua família, no seu lar, que Deus esteja aí preservando a sua saúde. Mas, irmãos, eu quero dar um recado para você: faz a sua parte, faça aquilo que é o certo fazer, faça aquilo que estão te pedindo, não fique aí desafiando as coisas, porque as situações não estão brincadeira, Então nós temos que zelar aí pela vida dos nossos entes queridos, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, crianças que estão aí sendo propícia a contrair esse vírus. Então nós temos que, amado, tomar uma posição, de zelarmos, sermos prudentes, de sabermos tratar a situação. Com certeza, amado, quando terminarmos tudo isso, que essa pandemia voltar a uma condição normal de vida para nós vamos glorificar o nome do Senhor e verdadeiramente dizer que até aí o Senhor nos ajudou. Feche os olhos, nós vamos orar nesse momento e nós vamos pedir a Deus que dê a direção da palavra do Senhor aos nossos corações. Amado Deus, eterno e soberano Pai, obrigado, Pai amado, por mais uma quinta-feira nós estarmos aqui juntos para ministrar o recado ao coração de cada um dos teus filhos. Senhor, que a tua destra de justiça, Pai, esteja estendida sobre a vida, sobre a casa, sobre o lar de cada um dos teus filhos, Pai. Pai amado, nós precisamos, Senhor Deus, da tua proteção. Como diz o salmista, Pai amado, Pai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, nós queremos descansar à tua sombra, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, fala conosco através da tua palavra, nos abençoe nessa noite, Pai, que esse momento, Senhor Deus, que nós estamos aqui para ouvir a tua voz, o teu Espírito Santo, Pai, possa tocar em cada coração, e que os teus filhos que estão do outro lado assistindo, Pai, possam dedicar esse tempo, Pai, de ouvir a tua voz. Por isso nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe. É uma alegria muito grande estar aqui de novo nessa quinta-feira para poder ministrar a palavra ao teu coração. Então, eu espero que cada um de vocês estejam aí com a sua Bíblia para poder acompanhar a leitura, acompanhar a nossa leitura aqui também e poder estar entendendo o recado de Deus. Então, abra a vossa Bíblia, amado, em Mateus, no capítulo de número 7. Nós vamos ler Mateus 7, versículo 13 e 14. Depois nós vamos, no mesmo capítulo, Mateus 7, nós vamos ler do 24 ao 27. Então, o tema da nossa ministração nessa noite, para que você possa entender um pouquinho do que nós vamos falar: 2 estradas e 2 fundamentos. Então, amados, para que você entenda um pouquinho o contexto daquilo que nós vamos falar nessa noite, estrada, amado, ela te mostra caminho. Então, a estrada ela tem, na prática, o objetivo de nos levar a uma direção. Então, nós vamos falar sobre 2 estradas e 2 fundamentos. O que é um fundamento? Como nós falamos na aula de terça-feira, são os ensinamentos, são aquilo que nós recebemos nas nossas vidas e que serve de alicerce para toda a nossa vida. A educação, os ensinos, a palavra de Deus nas nossas vidas são fundamentos grandiosos, que nos fortalece, que nos coloca de pé e que não nos deixa tropeçarmos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas 2 coisas, 2 estradas e 2 fundamentos. Então, primeira leitura, Mateus 7, 13 ao 14, a palavra de Deus nos diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição,
e são muitos os que entram por ela. Preste bem atenção naquilo que a palavra está te dizendo nessa noite. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Agora Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto, contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Vamos orar e agradecer? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida nesse momento. Senhor, eu sei, Pai, que o teu Espírito Santo já está falando ao coração dos teus filhos que estão nos assistindo. Alguns já estão refletindo, Pai amado, nesses pequenos versículos que nós lemos, porque eles são, Senhor Deus, autocomunicáveis ao nosso coração. Eles já nos falam, Senhor Deus, de grandes coisas para as nossas vidas. Mas eu peço, Pai, nesse momento, que o Senhor use, Pai amado, a minha mente, os meus lábios, para trazer, Senhor Deus, aquilo ao qual o Senhor quer ministrar sobre a vida dos teus filhos. E que teus filhos, como ovelhas obedientes, que ouvem a voz do seu pastor, Pai, saibam entender, Pai, a tua verdade. Por isso, Pai, eu peço, Pai, fala conosco, fica conosco, Espírito Santo, e direciona, Senhor Deus, toda essa ministração para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Por isso eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Graças a Deus, né? Então nós estamos aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 7, e o versículo 13 e 14, que nos falam de portas e que nos falam de caminho. E como eu disse para vocês na introdução aqui do tema, porta, amado, porta ela significa proteção, ela significa passagem de um lado para outro. Porta significa um lugar onde nós abrimos, para poder transitarmos e entrarmos e sairmos. Então, e caminho é direção, como eu disse no começo. Caminho significa direção. E é interessante, amado, aquilo que Jesus traz, simbolicamente falando, trazendo para dentro das verdades espirituais. Ele diz assim, olha, entrai pela porta estreita. Amados, hoje existe uma coisa muito interessante, é uma batalha muito grande que está sendo travada para aquelas pessoas que realmente conhecem a verdade, que zelam pela doutrina, como nós falamos na terça-feira, que nós temos que ser comprometidos com a verdade, com a palavra de Deus. Jesus, ele diz aqui, ele é categórico, entrai pela porta estreita. Hoje, amado, nós estamos vivendo um evangelho de facilidades. Tudo pode, tudo é válido, desde que a igreja esteja cheia, desde que a igreja esteja lotada de pessoas, mas não sabe a condição que as pessoas estão. Tudo pode, amado. Nós temos que olhar, prestar muita atenção, se realmente isso é aquilo que o evangelho se propõe nas nossas vidas. Porque eu conheço um evangelho, amado, que veio para transformar a vida do homem pecador, tirando dele aquelas coisas que o afastavam, que ora fizeram parte da sua vida, mas que distanciavam ele da presença de Deus. Então Jesus ele é categórico aqui quando ele diz, olha, entrai pela porta estreita. E amado, andar num caminho estreito não é fácil. Andar num caminho estreito requer renúncia, requer dedicação, requer compromisso, sendo que ao contrário, como nós lemos aqui no versículo 14, quando fala da porta larga, aqui no versículo 13, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, quer dizer, isso Jesus está dizendo que, olha, toma cuidado com as facilidades. Se o evangelho que você está recebendo, se a palavra de Deus que está sendo ministrada ao seu coração não está confrontando com a sua, talvez, maneira de viver, talvez fora das coisas, dos propósitos de Deus, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus, ela veio justamente para confrontar as inverdades, as mentiras, os enganos, o pecado, confrontar o pecado e transformar a vida Não é para envergonhar ninguém, amados. A palavra de Deus não veio para envergonhar ninguém, veio para fazer com que o homem
não é? Um homem inteligente, um homem que tem percepção das coisas, ele entenda a verdade através do Espírito Santo e ele abandone esse caminho de facilidades. Não é? Olha o que Jesus diz aqui, ó, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha, eu imagino que Jesus, né, na sua onisciência, já estava vendo o que nós estávamos vivenciando nos nossos dias. É isso que o povo está escolhendo, é isso que o povo quer. O povo quer facilidades, não quer transformação de vida, não quer renúncia, não quer abandonar os seus erros, as suas mentiras, os seus pecados, né, os seus desafetos contra Deus, e querem viver uma vida achando que estão caminhando, né, para o caminho errado, e não estão. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então Jesus, quando ele diz assim, olha, entrai pela porta, é uma escolha, é a escolha que nós temos que fazer, amado. E biblicamente, amado, pelo que eu conheço a Bíblia, não existem três coisas, não existem três opções. Jesus, ele sempre vai nos colocar duas condições para as nossas vidas. Ou é Jesus ou é o diabo, ou é céu ou é inferno, ou é porta estreita ou é porta larga, ou é perdição ou é vida eterna, amado. Então não tem como nós falarmos de outra coisa. Jesus, ele fala, entrai, e quando Jesus fala entrai, ele está dizendo assim, olha, faça a sua escolha. Não é? Jesus, ele nos dá, ele nos faz uma escolha, e é a proposta, né? O que devemos escolher? E eu quero perguntar hoje, o que você tem escolhido para a sua vida? Qual é a sua percepção com relação à verdade da palavra? Como nós falamos terça-feira, qual é o seu compromisso com a verdade? Não, eu quero ter compromisso, mas eu não quero abandonar as coisas erradas. Está errado, amado. Está errado, isso aí não vai levar você a lugar nenhum. A minha preocupação, amado, é pregar a verdade para que você galgue, né, que você alcance, né, para que você seja direcionado a um grande dia, estar na presença de Jesus, estar com a sua vida digna, né, de participar desse grande momento, de estar na presença de Jesus, ser irrepreensível diante dos olhos do Senhor. Mas Jesus, ele fala muito claro aqui para nós, ó, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Amados, mediante a tantas facilidades, mediante a tantas heresias, tantas inverdades que estão sendo ditas nos nossos dias, não é? E o ser humano sendo propenso à escolha do pecado, né? Multidões estão sendo arrastadas aí para um evangelho que não está surtindo efeito algum. Estão vivendo uma religiosidade enganosa. Correm o risco de sofrer uma grande decepção nos dias. Não é? Nós estamos vendo aí o movimento dos desigrejados. Amado, isso aí, eu não consigo entender este tipo de situação. Sendo que a igreja, ela simboliza a casa do Pai. E para que nós tenhamos comunhão, nós temos que estar na casa do Pai. Não, eu na minha casa, eu não sei se é aonde. Amado, isso aí é engano. Isso é engano. Existe um relacionamento para termos com o Senhor. Existe um relacionamento que é estarmos dentro da igreja. E aí a pessoa está fora da igreja achando que está caminhando em direção às coisas certas. Principalmente não vivendo aquilo que a palavra ensina. Isso é antibíblico. Isso é uma inverdade. Isso aqui contradiz, amado, aquilo que Jesus está dizendo. E afirma, amado, categoricamente, o que é andar pelo caminho largo, espaçoso. Não existe renúncia. Não existe compromisso. Eu vou quando eu quero, né? Eu faço da maneira que eu quero. Né? Não, a palavra não está dizendo isso. A palavra tem que ser mudada, como nós estamos ouvindo nesses últimos dias, né? Que a Bíblia precisa ser reescrita novamente. Amado, nós estamos chegando no finais dos tempos. E eu quero convidar você aqui que está me ouvindo nessa noite, né? Traga a sua vida para o caminho estreito, para a porta estreita, porque essa vai te levar e te conduzir ao encontro de Jesus, ao plano de salvação. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. É algo para nós pensarmos nessa noite. Que evangelho que nós estamos vivendo? Que compromisso nós estamos tendo com a palavra de Deus? Qual tem sido o caminho ao qual nós estamos trilhando? Eu sempre disse, amado, desde que eu me converti, eu sempre aprendi que a vida cristã, ela não é uma vida de facilidades. Se você olhar
né, nos históricos, mesmo com relação a Cristo Jesus, sendo Ele mesmo o Filho de Deus, que veio trazer a verdade, que Ele era o Messias prometido para o povo de Israel. Olha o que Jesus sofreu pela verdade. Até os seus familiares, né, tentavam interná-lo, achando que ele estava louco. Então nós vemos, amado, que o Evangelho, viver o Evangelho não é algo fácil para as nossas vidas, não é algo impossível, mas também não é algo fácil, porque nós temos que lutar na contramão do mundo. E tem pessoas que parece que a ficha não cai, tem pessoas que parece que acham que, não, eu estou indo aos cultos, tal, mas eu estou levando a minha vida no oba-oba, fazendo aquilo que eu acho que eu devo fazer. Amado, é um engano profundo na sua vida. Eu quero te convidar nessa noite a fazer aí uma reflexão naquilo que Jesus está dizendo, nessa orientação que o Senhor está dizendo, porque isso é verdade, querido. Olha, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. É Jesus que estava dizendo isso, não é? E são muitos os que entram por esse caminho e por essa porta, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Por que será que Jesus estava dizendo isso, né, amado? Porque, olha, caminhos sem regra formam pessoas desregradas. O que é uma pessoa desregrada? Uma pessoa que não tem regra. Eu estava conversando esses dias com a minha mãe, né, e falando algumas coisas dos tempos passados, com relação, inclusive, à questão de educação, respeito, que se perdeu nos nossos dias. E minha mãe citou uma frase que minha avó dizia, que quando nós víssemos os filhos, ao invés de chamarem os pais de senhor e de senhora, estariam chamando de você. Ela falou, pode ter certeza que estão perdendo o respeito. Isso é uma grande verdade, irmãos. Não é? Isso é uma grande verdade. Em nome de uma liberdade descontrolada, em nome de uma liberdade de falta de regras, pessoas estão sendo desregradas. Não tem um norte, não tem uma direção, não conseguem mudar e entender que estão fazendo coisas erradas. Não se tem limites, tudo pode para satisfazer as vontades. Essa é a grande regra hoje, né? Hoje em nome, né, de uma ideologia, né, as pessoas começam a achar que tudo pode, que não tem mais limites, que não estão vivendo aquilo conforme o Deus quer, mas estão vivendo em conformidade àquilo que elas querem. Então não existe limite, né? Tudo é feito para satisfazer as suas vontades. Caminhos contrários, né? Caminhos contrários à vontade de Deus. Tudo é o contrário, amada. Tudo vem afrontar a verdade da palavra. Por isso que Jesus diz aqui, olha, poucos são os que acertam com ela, poucos são os que direcionam a sua vida. Porque isso requer o quê? Uma posição, requer uma firmeza nas nossas vidas, requer convicção. Querido, eu não tenho dúvida de que Jesus, ele veio para morrer pela minha vida, ele se entregou por mim, e aquele sacrifício veio abrir para mim uma porta para poder eu andar em retidão e conformidade à palavra, e que vai me levar ao caminho, né, do encontro da minha salvação, e um dia eu estarei junto com ele. Essa é a grande verdade, é isso que nós temos que aplicar à nossa vida, e não tentar ficar ajustando coisas para facilitar o nosso meio, né? A porta estreita e o caminho apertado, onde nos levará? Essa nos levará à salvação, né? Enfrentamos lutas, enfrentamos adversidades, enfrentamos dificuldades no nosso meio, né? Satanás tentando nos dar uma rasteira, tentando nos tirar do centro da vontade de Deus, mas se nós vivermos e vencermos essas intempéries que são colocadas nas nossas vidas, amados, com certeza, né, nós encontraremos a salvação, porque Jesus disse, olha, apertado o caminho que conduz para a vida. Que vida é essa? A vida eterna, ao encontro, né, da tão sonhado paraíso, de vivermos aquilo que o homem não consegue imaginar, né, mas é uma promessa que Jesus fez para as nossas vidas. Caminhos com regras formam pessoas com condutas e bom comportamento. Isso não tem dúvida. E eu vou aqui dizer para você uma coisa interessante. Eu citei isso na terça-feira também, quando Deus ele tira Israel lá do Egito, né, e leva para o deserto. A primeira preocupação do Senhor foi trazer as leis, né, os 10 mandamentos, né, para que
o povo pudesse ter regras, porque era um povo totalmente descontrolado. Enquanto Moisés, amado, estava lá no alto, né, o monte lá, sendo abalado pela presença de Deus, o povo aqui embaixo estava se corrompendo. Então, esse é um quadro bem típico daquilo que nós estamos falando, isso, do caminho largo e do caminho estreito. Enquanto Moisés estava lá em cima, uma multidão aqui embaixo estava se corrompendo. E, infelizmente, é isso que nós estamos vendo. Hoje, aqueles que zelam pela verdade, aqueles que buscam ensinar a verdade, são tidos, amados, como pessoas antiquadas, né? Estão fora do tempo, mas não estão, não. Estão dentro da verdade do Senhor. Porque isso vem de encontro com aquilo que a palavra nos diz. Moisés, 40 dias lá, ouvindo Deus falar, Deus direcionando o povo, trazendo a tábua das leis para o povo, não é? Para que o povo pudesse ter regra e começasse a viver conforme Deus estava determinando para eles. Mas não, amado, o povo se sentiu ali longe da presença, achando que Moisés já havia morrido, né? E começaram a fazer as suas orgias, as suas festas lá, construir um bezerro de ouro, né? E foram corrompidos, amados, enquanto o Senhor estava falando com Moisés no monte. Essa colocação, amado, ela se enquadra muito bem nessa questão da relação do caminho estreito e do caminho largo. Enquanto um estava lá em cima, zelando pela palavra, uma multidão aqui embaixo estava se corrompendo. E aí eu quero fazer uma pergunta, né? Em que bloco você está? Qual tem sido a posição que você tem tomado? Se for levado pelas multidões, você corre o risco de cair no engano. Não digo corre o risco, porque vai cair no engano mesmo. Porque a multidão, ela corrompe. Eu quero dizer uma coisa para você, fique do lado da verdade, né? Busque os caminhos com regra, busque enquadrar a sua vida e preparar a sua vida em conformidade àquilo que a palavra de Deus fala. Procure agradar a Deus e não agradar a sua própria vontade. Há limites estipulados, nem tudo vai nos satisfazer, a não ser a vontade de Deus. Então, quando Deus ele traz a verdade, amado, ele traz para que nós venhamos nos alegrar com a sua vontade estabelecida nas nossas vidas. Se nós professamos o nome de Jesus Cristo, né, como Senhor e Salvador, a direção da nossa vida está em conformidade à vontade do Senhor, né? E o Espírito Santo, amado, é aquele que direciona todas as coisas. Se nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos, amados, sem medo de errar, fazer aquilo que agrada o coração de Deus e deixarmos as coisas que agradam o nosso coração de lado. Então, existe uma porta larga e um caminho largo. Existe uma porta estreita e um caminho estreito. Em qual delas nós estamos caminhando? Em qual delas nós estamos colocando, né, a direção das nossas vidas? 1 Coríntios 6, eu quero ler aqui para vocês. Não precisa procurar, não, fica aí em Mateus mesmo. Eu vou aqui para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 2, diz assim. É uma palavra que o apóstolo Paulo, né, lhe trouxe ao povo de Corinto, que se enquadra bem nessa pregação dessa noite. Olha, 1 Coríntios 6, versículo 12, né, diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vou ler de novo, amados. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo aqui? Todas as coisas nós podemos, mas nós temos que saber aquilo que realmente se aplica para o contexto das nossas vidas. Caminho largo, amado, leva à banalização das coisas, leva a se perder as regras, leva a se perder o controle. O caminho estreito, amado, nos faz analisarmos as circunstâncias e situações para que nós venhamos a tomar passos certos mediante a vontade de Deus. Paulo foi muito feliz quando ele fez essa colocação na palavra de Deus. Ele disse, olha, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. É isso que nós temos que entender. Mas todas as coisas são colocadas diante da nossa vida, mas as escolhas vão determinar aquilo que nós somos perante o Senhor. E é isso que nós temos que lutar no nosso dia a dia, é isso que nós temos que buscar para as nossas vidas, fugirmos da aparência das coisas do mundo, porque o mundo vem nos bombardear, jogando sobre as nossas vidas as facilidades. E nós temos que lutar contra isso, porque andamos na contramão do mundo, para que o Evangelho de Jesus Cristo
ele possa surtir efeito nas nossas vidas. Amém? Né? Espero que você esteja entendendo. Agora, como vencer essas escolhas? É interessante, por isso que eu fiz a leitura aqui, versículo 13 e 14, agora nós vamos completar aqui com 24 ao 27. Como nós vamos vencer essas escolhas? Né? Sendo firmados na palavra de Deus, tendo convicção, sejam defensores da verdade. Olha o exemplo que Jesus aqui dá, amado. Ele conta essa parábola aqui, é algo interessante, isso aqui para as nossas vidas. Olha, diz assim, olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, amado, olha só, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Ser ouvinte somente da palavra não vai adiantar. É isso que muitas multidões estão fazendo. Estão ouvindo, estão participando de reuniões, estão participando de cultos, mas não estão colocando em prática. Porque, amados, existe uma distância muito grande em tudo isso. Eu posso ouvir a palavra de Deus e posso não praticar. Eu posso ouvir a palavra de Deus e posso deixar que a palavra de Deus não surta efeito nenhum sobre a minha vida. É justamente isso que Jesus está fazendo, essa colocação sobre esses dois fundamentos. E eu pergunto para você, qual é o fundamento que você tem escolhido? Qual é o fundamento que tem direcionado, alicerçado a sua vida? Fundamento, amado, quer dizer estrutura. É algo que vai sustentar. O que tem sustentado a sua vida? O que tem sustentado a sua fé? Não é? E Jesus, ele diz assim, olha, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é um homem prudente? É um homem que dá passos certos. É um homem que anda tomando cuidado com as coisas para que não cometa erro. Isso é prudência, não é ser levado por qualquer coisa que é colocada sobre a sua vida. Não é por isso que eu volto lá no caminho estreito. O caminho estreito, amado, nos leva a ter prudência, para que nós não venhamos a errar. Não a não fazer, mas a não errar contra a vontade de Deus. E Jesus, ele dá um exemplo maravilhoso. Olha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus não estava falando de uma casa, amado, construída com tijolos. Não, Jesus estava falando da nossa casa espiritual, da nossa convicção, da nossa fé, da nossa firmeza mediante a palavra do Senhor. Jesus estava dizendo aqui, olha, vai vir chuva, vai vir tempestade, vão transbordar os rios. Isso quer dizer o quê? Nós vamos sofrer investidas. Mas a partir do momento que nós temos o fundamento certo, na verdade, ouvimos a verdade e praticamos, amado, os vendavais, as chuvas, o bater dos rios sobre as nossas vidas, não vai abalar a nossa casa espiritual. Nós vamos nos manter firmes, nós vamos nos manter alicerçados, né? O fundamento está correto. A gente pode até sentir o impacto dessas coisas, mas nós não vamos sofrer dano, porque a palavra de Deus vai nos fortalecer a cada dia. Diferentemente daquele homem, amado, que ouve as palavras e não as pratica. Então Jesus, ele faz aqui um comparativo muito interessante. Os dois ouviram. Olha que interessante, os dois ouviram a palavra. Um praticava e o outro não praticava. O que praticava, não é? Vieram os ventos, vendavais, tudo na vida dele, ele resistiu a tudo aquilo. Agora nós vamos ver aquele que ouve e não pratica, né? Jesus, ele diz assim, olha, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Então aqui já começa uma diferença. Jesus comparou aquele que ouve e pratica com um homem prudente, né? E aqui Jesus compara aquele que ouve e não pratica com um homem insensato. O que é insensatez? É não ter domínio, né? É não tomar a direção correta, é fazer as coisas de qualquer maneira, né? É tomar impulso sem pensar nas consequências. Essa é uma pessoa insensata. E ele diz assim, olha, que edificou a sua casa sobre a areia. O primeiro edificou a casa sobre rocha, sobre a verdade, sobre Jesus Cristo, sobre um fundamento certo. O outro edificou a sua casa sobre areia, sobre o fundamento errado, sem estrutura, sem alicerce. Né? Na terça-feira nós falamos um pouquinho sobre essa questão de falsas doutrinas, falsos ensinos, ventos de doutrina, modismo, né? Nós falamos isso tudo na terça-feira, está bem fresquinho aqui na minha cabeça nessa noite. Então eu estou querendo dizer para você, coloque isso bem na balança.
não é? Ele diz assim, olha, que edificou a sua casa sobre a areia. O que acontece? Os mesmos vendavais, as mesmas coisas que vieram sobre a casa daquele homem prudente, vêm sobre a vida dessa pessoa. Só que há uma diferença muito grande. Um permanece firme e o outro sofre danos de tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus diz assim, olha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui, amado, Jesus está dando uma lição maravilhosa para a nossa vida espiritual. Se nós não tivermos um fundamento, se nós não agirmos com prudência, se nós não zelarmos pela verdade da palavra do Senhor, nós podemos ser enquadrados como este homem insensato, que veio os vendavais, bateu contra aquela casa, não tinha estrutura, não tinha alicerce, e grande foi a sua ruína. O que Jesus estava querendo dizer com grande a sua ruína? Amados, imagina você viver no convívio, né, cristão, e depois perder a sua salvação por coisas erradas. A misericórdia de Deus, ela está sobre as nossas vidas, mas o Senhor, Ele exige de nós atitudes que sejam condizentes com aquilo que a palavra dEle exige das nossas vidas. Pode passar o tempo que for, pode passar o ano que for, pode multiplicar a ciência, mas a palavra de Deus, ela vai continuar sendo a mesma. Ela é imutável, ela não contém erros, ela visa transformar as nossas vidas e nos levarmos ao aperfeiçoamento. É para isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós venhamos a não sofrer danos, amado. E esse dano categoricamente dizendo, é perder a nossa salvação, é não estarmos com Jesus no grande dia. Não é? Mateus 7,24 aqui, olha, eu fiz algumas anotações. Ouvir a palavra e praticar, será uma pessoa prudente, vai edificar a casa na rocha, fundamentos corretos, enfrenta as lutas, mas está firme, né? Esse é aquele que está firmado na palavra. Ouvir e não praticar, será uma pessoa insensata, quer dizer, sem domínio do seu raciocínio. Edifica a casa na areia, fundamentos errados, não suporta as lutas e desaba. Né? Então, eu quero que você hoje, nessa noite, assim como essa palavra falou muito ao meu coração, que você possa guardar, amado, essa ministração sobre a sua vida. Qual é o caminho, qual é a porta, qual é o fundamento ao qual você está colocando sobre a sua vida. Vamos continuar firmes, amados, zelando pela verdade do Senhor. Vamos continuar firmes, zelando pela palavra de Deus. Custe o que custar, doe a quem doer. Nós temos que levar a palavra de Deus na sua essência, na sua verdade, para que ela venha trazendo transformação para as nossas vidas. Para que o homem, a mulher que está no pecado, consiga força para abandonar, né, e retomar o caminho em direção ao encontro de Jesus. É isso que nós estamos aguardando, amado, esse grande dia, esse maravilhoso dia, de estarmos na presença do Senhor e sermos reconhecidos por Ele, pelo tempo que nós dedicamos de verdade à sua palavra, aos seus ensinos e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então que você possa, nessa noite, né, ficar aí com essa palavra no seu coração, né, reflita em tudo aquilo que foi lido, faça uma leitura um pouquinho com mais tempo na sua casa, e você vai ver aquilo que Jesus estava trazendo de ensinamento para as pessoas. Porque Jesus enfrentou esses problemas. Jesus, amados, ele bateu muito forte, né, contra as falsas doutrinas, os falsos ensinos, os fariseus que viviam, né, pregavam e não viviam aquilo que estava escrito na verdade, e Jesus foi perseguido por tudo isso. Então, amado, o Evangelho de Cristo nas nossas vidas nos leva a sofrermos essas situações. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você, vale a pena, porque o final de tudo isso vai ser maravilhoso nas nossas vidas. Vai ser um grande dia na presença de Jesus, com todos aqueles que venceram, né, amando a palavra de Deus, se dedicando aos compromissos das coisas do Senhor, e não abriram mão da verdade, mas abriram mão de viver uma vida de facilidade, andar em caminhos largos, em portas largas, fazendo tudo em conformidade àquilo que desejavam e indo de encontro com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então que você possa ficar com essa palavra nessa noite. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus, através do Espírito Santo, esteja fortalecendo você, né, a continuar sendo transformado pela vida.
Irmãos, eu quero contar um testemunho para vocês meu, né? Que quando eu cheguei na igreja, quando eu me converti ao cristianismo verdadeiramente, conhecendo Jesus, né? Entregando a minha vida para Jesus como o único e suficiente Salvador, eu ia para os cultos, amados. Eu não tinha uma roupa social, não que isso implica, tá? Eu quero que você só entenda. E eu olhava aqueles irmãos, né, com as suas camisas, sua gravata, usando, né, ali, dando reverência a Deus na casa do Pai, né, as irmãs com as suas roupas decentes, né, ali sendo prudentes nos seus trajes, tudo ali servindo ao Senhor, e a alegria invadiu o nosso coração. E amado, eu naquela época eu não tinha roupa assim, e ninguém, amado, ninguém, o pastor não precisou chegar e vir para mim falar alguma coisa sobre vestes, porque ele não tinha hábito no negócio de vestes, mas ele observou, né, que com o passar do tempo as coisas foram mudando no meu andar, porque eu desejava aquilo para a minha vida, eu desejava, né, me estar junto com aquelas pessoas, né, fazendo em conformidade à vontade. O meu desejo era agradar a vontade de Deus, não é? Então, que fique isso aqui para você como um exemplo, né? Então, agrade o Senhor, procure fazer as coisas em conformidade àquilo que vai agradar a Deus, né? Que vai fazer o Senhor ser exaltado, que você vai se tornando cada vez mais parecido com as atitudes que Cristo, né, nos ensinou. Então, esse é o grande propósito para as nossas vidas. Tira fora, fuja das portas largas, fuja dos caminhos largos, porque quando vier os vendavais, né, a sua casa vai estar edificada na rocha. E a rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por amar a minha vida e por amar a sua vida, se entregou na cruz do Calvário, derramando seu sangue precioso para perdoar todos os nossos pecados e sarar todas as nossas feridas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer em nome de Jesus. Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Pai amado, por mais esse momento que o Senhor nos direcionou através do Teu Espírito Santo para entendermos aquilo que a Tua Palavra quer nos ensinar. Pai, eu peço nessa noite, Pai, que o Senhor nos ajude a fugirmos dos caminhos largos, das portas largas, Pai, porque essas portas, Senhor Deus, elas levam as pessoas à perdição e nós não queremos, Senhor Deus, Pai, de maneira alguma sermos acometidos, Pai, sendo, Senhor Deus, colocados, Pai, como pessoas que estão contra a Tua vontade. Senhor, nos ajuda, Pai, que Teu Espírito Santo esteja nos ajudando a cada vez mais nos fortalecermos na verdade, experimentarmos, Senhor Deus, a cada dia mais da Tua presença, da gloriosa presença do Senhor no nosso meio, nos nossos cultos, nas nossas vidas, para que nós possamos, Senhor Deus, praticar, como diz a Tua Palavra, ouvirmos e praticarmos aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Espero que a palavra tenha falado ao seu coração, né, que o Espírito Santo esteja te ajudando aí a digerir todas essas coisas. Quero dizer uma coisa para você, amados, não é fácil, né? Como eu sempre digo a vocês, eu vivi 35 anos sem conhecer essa verdade maravilhosa, e no início da minha conversão muitas coisas se conflitavam, né, do que eu fazia com aquilo que era ensinado. Então foi uma luta muito grande, mas a gente consegue vencer através do Espírito Santo, assim como eu tenho vencido todas as minhas limitações. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está te ajudando também a vencer a sua. Então só tome uma posição mediante a verdade do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, amados? Eu quero orar mais uma vez pelos profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, os atendentes, né? O pessoal que faz limpeza nos hospitais, lá no Hospital Samaritano, lá no Vera Cruz, né? Na Beneficência Portuguesa, no Mário Gatti, na PUC, na Unicamp, todos os hospitais, amado, que estão colocando esses profissionais para atender as pessoas acometidas por essas enfermidades. Né? Vamos pedir a Deus que Deus esteja ajudando, fortalecendo a vida dessas pessoas, né? E porque elas estão na frente dessa batalha, amado. E nós, como pessoas, como seres humanos, né, inteligentes e racionais, temos que fazer a nossa parte e pararmos de ficar brincando, né, de que nada está acontecendo. Porque quando acontecer, né, você vai ser responsável pelas suas atitudes e pelos seus atos. Então nós vamos orar. Quero orar mais uma vez pelos nossos irmãos que têm nos abençoado com as suas ofertas, seus dízimos, né?
Então, você que, amados, nos ajude a honrarmos os compromissos da igreja. Vocês sabem que o pastor procura manter as coisas da igreja com os compromissos certos, a água, a luz, o aluguel. Então, eu preciso da sua ajuda para que nós possamos continuarmos honrando isso enquanto nós vamos vencendo essas dificuldades. E orar pelas pessoas aí que estão enfermas, que talvez tenham perdido seus entes queridos. Pai Santo, ainda em Tua presença, Senhor, eu entro nesse momento, Pai, já para Te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, Deus amado, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, Pai, e os nossos irmãos estão firmes na Tua presença, nenhum deles ainda se perderam, e eu creio que nenhum vão se perder, Pai. Eu peço, Deus amado, que o Senhor nos guarde, que o Teu Espírito Santo esteja direcionando as nossas vidas, Pai, que o Teu sangue, Pai, nos cubra, Pai, para nos livrar de todas essas coisas, Pai, que estão acontecendo. Abençoa, Pai, os profissionais de saúde, abençoa os hospitais, abençoa aqueles que estão, Senhor Deus, em iminência, as autoridades, Pai. Senhor, dá sabedoria a essas autoridades, porque agora não é hora, Senhor Deus, de brigar politicamente por cargos, porque nós estamos vendo, Senhor Deus, vidas sendo tiradas e ceifadas. Senhor, eu peço, Deus amado, Senhor, que o Senhor entre com provisão em todas essas situações. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelos nossos dizimistas, ofertantes, por aqueles que entendem, Senhor Deus, o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas e que nos ajudam, Pai, obedecendo a Tua palavra. Por isso, Pai, eu oro, agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Erga sua mão para o alto, que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Quero ver você no domingo, junto conosco, participando do culto de Santa Ceia, onde nós estaremos ali celebrando mais o início de um mês. Nós estamos já no mês de março. Então, que Deus possa te dar um mês aí grandemente abençoado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém?